Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre a origem da Bíblia e sua inspiração, tá bom? É óbvio que para falar de um assunto desse, nós precisaríamos aí de uns 3 meses, né, para falar sobre essa questão. Por quê? Porque existe uma matéria chamada bibliologia, que trata só desse assunto. Então, por exemplo, olha, eu tenho esse livro aqui, olha aí, ó, olha como ele é, tá vendo? A gente vai ter aí talvez 2 horas para falar sobre esse assunto, e a gente vai, é óbvio, né, ser bem objetivo, tá bom? Então, a origem da Bíblia e sua inspiração. Algo que nós já vimos, é que a palavra Bíblia, ela é derivada do latim, proveniente da palavra grega, que significa livros. Isso a gente já viu, então agora eu não vou perguntando, né? Tá bom? Que diz respeito especificamente aos livros que são reconhecidos como canônicos. Canônicos aqui entenda como inspirados, tá ok? Ele foi reconhecido como canônico ou regra de fé, né? Regra de fé. A palavra cânon quer dizer regra, e reconhecido como canônico pela Igreja Cristã. Um termo sinônimo de a Bíblia é os escritos. E aí nós temos no Evangelho de Marcos, nós já vimos isso também, ou escrituras. É interessante que os judeus, eles não chamam Bíblia como nós chamamos, né? Eles não falam assim, eles falam Primeiro Testamento, que seria o Antigo Testamento, e o Segundo Testamento para aquele judeu que acredita em Jesus. Ele trata dessa maneira. Ou escrituras hebraicas, ou escrituras gregas. E nós falamos Bíblia, não é? Enfim, mas o termo Bíblia em si, ele não aparece no Novo Testamento. É uma designação que nós atribuímos, por assim dizer, para falar dos 66 livros, não é? Mas não é uma palavra que aparece diretamente na própria Bíblia. Embora existe algumas palavras que são derivadas dela, né? Mas a palavra Bíblia em si não aparece, tá bom? Enfim. Edivaldo. Oi. Tá tudo travado para nós aqui, não tá aparecendo imagem nenhuma. Já faz um tempinho já. Ah, é? Espera um pouquinho então. Obrigado por ter avisado, tá? Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte, vou fechar aqui. Vamos ver se vai aparecer agora. Aqui. Apareceu? Agora sim. Apareceu a introdução. Ok. Valeu. Obrigado, Danilo. Você vê, eu estava tão empolgado que eu estou com o celular aberto aqui, não estava aparecendo e eu nem percebi. Mas obrigado aí. Você tem que me avisar mesmo, porque senão eu vou direto, né? Fico meio eufórico querendo falar. Eu gosto de falar da Bíblia, eu gosto de falar de Deus. Eu não tenho muito assunto assim, sabe? Para conversar sobre muitas coisas. Mas quando fala Bíblia ou Deus, pronto. Aí vem uma enxurrada de coisa para falar. Tá bom? Muito obrigado. Então, como eu estava dizendo, um termo sinônimo de a Bíblia é os escritos ou as escrituras, frequentemente usado no Novo Testamento para designar no todo ou em parte os documentos do Antigo Testamento. Por exemplo, quando a gente fala da autoria divina da Bíblia e da sua inspiração,
nós podemos definir, vamos dizer, quem é o autor. Tá ok? A gente sempre fala assim, se você perguntar quem é o autor do livro da Carta aos Coríntios, é Paulo. Quem é o autor do Evangelho de Mateus? É Mateus, enfim, assim vai. Só que, na verdade, esses são coautores, tá bom? Eles não são os autores. O autor, na verdade, é Deus. Porque a palavra é de Deus. Então, Deus é o autor. Né? Paulo, na verdade, ele recebeu a incumbência de fazer o registro. Mas o autor daquelas palavras que Paulo registrou é Deus. Não é? E agora, é importante que a gente compreenda isso, porque Paulo, por ser um dos apóstolos, ele recebeu a incumbência de transmitir essa palavra. Mas ele sabia muito bem quem era que estava por trás de tudo aquilo que ele estava escrevendo. Por isso ele disse, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Vale a pena frisar aqui que quando Paulo escreveu essas palavras, o Novo Testamento ainda não estava completo, tá ok? Não estava completo. E então ele está se referindo aqui ao Antigo Testamento e boa parte do Novo Testamento, tá ok? Ou seja, aquilo que já existe. Então a gente pode dizer, pelo menos, que nessa ocasião já existia o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, a carta aos Gálatas, a carta aos Coríntios, enfim. Já existia uma boa parte, mas não o todo. Então, agora o mais importante aqui, nesse momento, é você perceber qual é o propósito da Escritura. Para que ela é proveitosa. E se ela não estiver operando isso na vida daquele que ouve, então ela não está cumprindo o seu propósito. Mesmo que a pessoa ande com ela debaixo do braço. Não adianta muita coisa andar com a Bíblia debaixo do braço, sendo que ela não está sendo útil para a transformação do indivíduo. Tá bom? Porque essa parte aqui, ó, instrução na justiça. O que é essa palavra, essa expressão aqui? Ela quer dizer para nós. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Instruir na justiça quer dizer instruir na retidão, tá bom? Instruir numa vida correta, ok? Bom, uma outra escritura também diz, para mostrar que Deus é o autor, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Tá ok? Então aqui fica bem claro que Pedro, ele registrou não a sua vontade, mas sim a vontade de Deus. Tá bom? Então é importante a gente realmente levar em consideração que aquilo que está em nossas mãos é a palavra de Deus. É óbvio que isso depende da fé. Depende da fé. Mas, certamente aqueles que estão aqui creem em Deus, então, mas se crê, precisa aceitar a inspiração da Escritura como palavra de Deus. Não como palavra de Paulo, palavra de Pedro, palavra de João. Tá bom? Enfim, a palavra testamento, ela vem aqui, essa daqui é latim, tá? Aqui, ó, latim, testamentum, e
essa aqui é grega, diateque, tá? Ou diateque, tá ok? Então, testamento, a palavra testamento, ela designa o concerto ou pacto que Deus fez através de alianças. Deus fez um concerto ou pacto com Israel e anunciou por meio do profeta Jeremias que iria substituir, nós vamos falar mais sobre isso depois, tá bom? Ele iria substituir o antigo pacto e faria um novo pacto. O primeiro foi com Israel e o segundo foi com toda a humanidade. As duas divisões do Antigo Testamento e o Novo Testamento, a primeira se refere a Israel e a segunda à igreja. Tá ok? Então, essa designação, Antigo Testamento, Novo Testamento, isso é só para a gente entender que Deus fez uma aliança primeira e depois fez uma segunda aliança. A primeira com um determinado povo, a segunda com toda a humanidade. Embora a segunda está planejada na primeira, tá bom? Isso a gente vai também estudar um pouco mais em outra lição. E como eu já afirmei, e aí você pode ir atrás e se informar, né? Os judeus, eles tratam como primeiro testamento e segundo testamento. Não velho e novo, mas primeiro e segundo. Porque eles entendem que o segundo é a continuação do primeiro. Nós vamos dar o entendimento que temos também disso. Mas é só para você saber que existem esses pensamentos. Bom, o Velho Testamento, ele é composto aí, né? Nós vamos ver aí o tipo de literatura de forma bem rápida, porque já vimos também algumas coisas. Mas nós falamos aí, olha, que nos 40 capítulos do livro de Êxodo, há 161 afirmações que é Deus quem está falando. Para que frisar isso? Para a gente saber e crer que aquilo que está em nossas mãos não é palavra de Moisés, não é palavra de Isaías, não é palavra de João, não. É palavra de Deus. E se Deus fala com você e comigo, por meio da palavra, então isso deve causar um impacto. Isso deve nos desafiar a mudanças. Se nós cremos, certamente isso acontecerá. Nos livros proféticos, há 350 frases como assim diz o Senhor, que afirmam que a palavra não é apenas de homem, mas de Deus, tá bom? Então, essa expressão, assim diz o Senhor, ela é muito característica nos profetas, muito característica. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver o tempo todo ele falando desse modo. Se você ler o livro de Jeremias, Ezequiel, você vai ver o profeta sempre, quando leva a palavra, ele diz, assim diz o Senhor. Na nova aliança, ou no Segundo Testamento, como é que Deus se reporta? Nós podemos, por exemplo, ver Jesus dizendo, está escrito. Dessa forma, ele vence o inimigo, dizendo que aquilo que está escrito é suficiente e não há possibilidade de mudar aquilo. Mas também, em Mateus capítulo 17, o próprio Deus, o Pai disse, quando houve a transfiguração, aí Mateus 17, se você não conhecer, você dá uma lida, Mateus 17, de 1 a 5, na transfiguração apareceram Moisés, representante da lei, Elias, representante dos profetas, e uma voz do céu que disse, este é meu filho amado, a ele
ouvi. Então, não mais Moisés, não mais os escritos de Moisés, não mais os profetas ou os escritos dos profetas, mas sim Jesus. Por quê? Porque Jesus é o cumprimento das profecias. Nós vamos ver isso, tá bom? Então, esse trecho está no Velho Testamento, Levítico 19. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Aqui é interessante, porque na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 15 e 16, o Pedro vai reproduzir essas palavras aqui, olha. Está em Levítico 19, 1 e 2, mas também em Levítico, capítulo 11, 44 e 45. Ou seja, Deus esperava a santidade de Israel para ter um relacionamento com ele e espera a santidade do novo Israel, que é a igreja. A mesma santidade. Então, Deus não mudou esse princípio, tá bom? Então, nós precisamos entender que Deus espera a santidade do seu povo. Mas o que é ser santo? Não é? Uma coisa interessante é que ninguém se torna santo depois de morto, tá bom? Nós somos santos em vida. Mas o que é santo? O que significa essa palavra? Tá bom? O que significa? Alguém que foi separado para um determinado propósito. Isso é. Agora, é óbvio que no cumprimento desse propósito, aquele que foi chamado entende que seu estilo de vida, ele está constantemente passando por mudanças. Constantemente. Tá bom? Essa é a perfeição que Deus exige do seu povo ou dos seus servos, tá bom? Em todo o Velho Testamento, há pelo menos 3.800 afirmações dessa natureza. Ou seja, que afirmações? De que é Deus quem está falando o tempo todo. O tempo todo afirmando dessa maneira. Uma coisa interessante aqui que eu gostaria de frisar é que Jesus, ele concordou que o Velho Testamento é a palavra de Deus. Vamos abrir em Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. Só para a gente ver, Jesus, ele concordou. Então, aqui é um detalhe importante para você e para mim. Se Jesus concordou com o Antigo Testamento, então, quem é que reafirma os livros que nós temos em nossas mãos? É Jesus. Tanto o Antigo como o Novo Testamento. Tá ok? Então, é Jesus quem valida a escritura que está em nossas mãos. Tá ok? Os judeus cuidaram, mas quem valida a escritura é Jesus. Mateus capítulo 5, 17 e 18 diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Uma coisa interessante aqui, porque Jesus, eu não separei aqui, mas eu vou só falar para você. Existe o que Jesus está dizendo aqui, olha? Que tudo que... Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Mas ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que está escrito na lei ou no Velho Testamento inteiro, ele vai ser cumprido. E ele veio cumprir essa parte. Porque o ser humano em si, ele foi incapaz de cumprir a lei de Moisés,
na íntegra, que é a lei de Deus, que é a lei do Senhor. É tudo a mesma coisa, tá bom? E Jesus veio cumprir. E ele diz que enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, que é o iud, se for daqui a se der eu mostro para você o que é o iud. É uma letra bem pequenininha, tá? Vamos dizer, é o nosso i, só para você entender. É o i. O iud ou o iota, que é a letra grega, é o iota, o iud é o hebraico. Então Jesus está falando do iud aqui. E ele diz também o menor traço. Algumas traduções dizem tio, não é um tio, aquele sinalzinho na língua portuguesa. Jesus diz o menor traço na língua hebraica é o quotes. O quotes é o traço. E é interessante, se você conhece um pouquinho de hebraico, eu vou ver se depois no intervalo eu mostro para você como é que isso na prática, tá? Duas letras, uma que tem o quotes e uma que não tem. E que se mudar tirar o quotes, o traço, a letra muda completamente e a palavra muda completamente. E Jesus está dizendo que nenhum tracinho da lei será deixado de lado. Tudo será cumprido, tá bom? Então, e quando é que Jesus cumpriu a lei? Na cruz. Você lembra que no Evangelho de Mateus narra que quando ele estava na cruz e quando ele expirou, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E aquilo significava o quê? Significava que as portas do santuário agora estavam abertas. Por quê? Porque a lei foi plenamente cumprida. E agora nós temos acesso à presença do eterno Deus. Algo que só era permitido ao sumo sacerdote uma vez por ano no Antigo Testamento. Olha que beleza. Então Jesus, ele concordou com o Antigo Testamento, que era de fato e é a palavra de Deus. Por isso, mais tarde, João vai dizer, em João 17, esse não precisa, eu não vou ler, se você quiser, você dá uma confirmada, seja um bereano, né? João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Então, Jesus, ele concordou. Os escritores do Novo Testamento afirmam a inspiração do Antigo Testamento. Nós já lemos inicialmente 2 Timóteo 3,16 e também 2 Pedro 1, 20 e 21. Então vamos ler Romanos capítulo 3, verso 2. Tá bom? Como nós já lemos os outros, vamos ler esse, para verificarmos esse ponto e firmarmos esse ponto na palavra de Deus. Romanos capítulo 3, vamos ler do 1 e 2. Diz assim: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Essa afirmação de Paulo está afirmando a inspiração do Antigo Testamento. Tá bom? Só para você e eu ficarmos atentos a isso. Se você quer mais informação sobre isso, você pode anotar aí, se você desejar, tá bom? Hebreus capítulo 3, verso 7, que diz assim, olha: assim como diz o Espírito Santo, olha que maravilha essa daqui. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Tá bom, eu vou ler só esses 2 versos. Aqui
trecho está se referindo, esse verso de Hebreus, a que livro do Velho Testamento? O livro de Êxodo, lembra? Aquele período que eles ficaram 40 anos no deserto, lembra disso? Então, está se referindo justamente àquela rebelião que eles tiveram no deserto. E por causa disso, ficaram 40 anos perambulando no deserto. No livro de Números, no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, vai falar sobre essa questão, tá bom? Mas o que eu queria chamar a nossa atenção é justamente para o fato da afirmação da inspiração do Velho Testamento, ou Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento. Tudo bem? Agora, o Novo Testamento, ele tem uma característica muito peculiar em relação ao Antigo Testamento, quando nós falamos de inspiração. Por quê? Por que eu digo peculiar? Porque você consegue lembrar de alguma palavra de Jesus sendo escrita no Novo Testamento durante o seu ministério? Alguém consegue lembrar? Escreve aí se você consegue lembrar de se você consegue lembrar de alguma coisa. Você consegue lembrar de alguma palavra de Jesus sendo escrita durante os 3 anos de ministério dele? Alguém consegue lembrar? Se você conseguir lembrar de alguma coisa, talvez seja somente aquelas palavras que Jesus escreveu em João capítulo 8. Porém, ele escreveu onde? Alguém lembra? Onde ele escreveu aquelas palavras? Ninguém escreveu nada a respeito dele. E as únicas palavras que ele escreveu foi em João capítulo 8, versos de 1 a 11. Mas onde ele escreveu as palavras? Alguém lembra? Enquanto você pensa, eu vou tomar um cafezinho, tá? Chegou aqui uma resposta. Ele escreveu na areia ou na terra. Isso mesmo, Daí. Isso mesmo. Então, ou seja, isso aqui é só para dizer, nós não temos nada escrito durante o ministério de Jesus. E aquelas palavras que ele escreveu na areia ou na terra, certamente elas foram levadas pelo vento, não é? Por outro lado, abra em João 17. Abra em João 17. João 17, do 6 ao 8. Tem algo interessante lá. Alguém gostaria de ler esse trecho? Alguém gostaria de ler esse trecho? Alexandre, o Carlos Alexandre, deixa eu liberar aqui, vou mandar um... Você libera o seu microfone aí, Carlos, para você ler. João 17, do 6 ao 8. Amém? Pode ler. Amém? Pode ler, Carlos. Carlos, pode ler. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo que me deste provém de ti, pois lhe dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Ok. Muito obrigado. Essas palavras aqui, elas fazem parte de um longo discurso de Jesus, que começou no capítulo 13 e está chegando no final do seu ministério. Jesus está indo embora.
E o que ele está dizendo aqui? Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram e reconheceram que de fato vim de ti e creram que tu me enviaste. Então, esse período aqui, ele marca o final do ministério de Jesus e suas palavras. Outras palavras serão registradas e serão ditas na cruz. Mas o que eu queria que você prestasse atenção aqui é que nada está sendo escrito, como no Velho Testamento. No Velho Testamento, praticamente, em algumas ocasiões, Deus fala e o profeta vai registrando. O profeta vai registrando. No Novo Testamento, a mensagem ela veio primeiro de forma oral e depois ela vai ser registrada. Agora, sabe quando que vai ser escrito o primeiro livro? Mais ou menos, alguém sabe? Quando é que vai ser escrito mais ou menos o primeiro livro do Novo Testamento? Eu vou ser mais específico. Quando mais ou menos vai ser escrito o primeiro evangelho que fala da vida de Jesus? Quando? Alguém tem ideia? Quem tiver ideia, escreve aí. Se não tiver, eu vou falar, é óbvio, né? Alguém tem alguma ideia? Quando é que vai ser escrito? Eu vou mudar, então eu vou mudar a pergunta agora. Quanto tempo depois vai ser escrito o primeiro livro, o primeiro evangelho que fala da vida de Jesus? Quanto tempo depois? Porque 3 anos eles ficaram com Jesus e nada foi escrito. Quanto tempo depois vai ser escrito o primeiro livro? Você tem ideia? Escreve aí se você tem ideia. Não precisa de, será que eu vou acertar? Será que não vou? Não se preocupa com isso. Se você tem alguma ideia, coloca aí, se você tem alguma ideia. 5 antes de Cristo? Antes de Cristo, nada foi escrito, tá, Giovana? Mas obrigado pela sua coragem e pergunta, tá bom? Diego, anos 60 aproximadamente, chegou bem vamos dizer assim, próximo aí, Diego. No ano 60, mais ou menos, a gente já tem muitas cartas escritas, tá bom? Mas beleza. Próximo aí do ano 60. O Danilo colocou 20 a 30 anos depois, mais ou menos, é isso aí. Marta, mais ou menos no ano 70. No ano 70, você vai ter alguns livros escritos. Mas no ano 70, você já tem boa parte do Novo Testamento já. Prontinho, tá bom? Mas vocês, muito obrigado pela coragem de vocês. O primeiro evangelho, pelo que tudo indica, primeiro, tá bom? Eu vou falar do primeiro. Mas o que vocês falaram aí está certo dentro do contexto do escrito do Novo Testamento, que é mais ou menos no final do século I, todo o Novo Testamento foi terminado, né? Então, mas eu vou falar o primeiro livro, ele demorou aí mais ou menos, eu vou falar redondo, tá bom? 20 anos depois. 20 anos depois. Ou seja, no ano 50. Eu estou falando o primeiro evangelho. Se você quer saber o primeiro livro do Novo Testamento, aí seriam as cartas. As cartas. A carta aos Gálatas é antiga, 49. Mais ou menos, tá bom? Não vamos discutir sobre data. A carta de Tiago, que eu acredito que é a mais antiga, talvez 47, enfim. Agora, o evangelho, primeiro, possivelmente, é o evangelho de Marcos, que foi escrito mais ou menos no ano 50. Tudo bem? Agora, por que é importante a gente falar sobre isso? Para a gente compreender como é que eles poderiam lembrar 20 anos depois, ou 15 anos, 17 anos depois, o que eles conversaram com Jesus. Como é que eles poderiam lembrar? Certamente precisava da ajuda de Deus. Por isso que nós afirmamos, Deus é o autor.
Não é João, não é Pedro, não é Paulo. Deus é o autor. Esses homens foram inspirados por Deus. Tá bom? Só para a gente realmente compreender esse fato. Mas obrigado aí pela sua boa participação, tá bom? Então, o Novo Testamento, ele afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, instrução na justiça, nós já vimos. Então, a segunda divisão principal, o Novo Testamento afirma a divina autoria do Velho, que nós já vimos, e também afirma que seus escritos foram guiados pelo Espírito Santo. Tá bom? Eu gosto muito de 1 Tessalonicenses 2,13. Abre lá para você dar uma olhadinha também, comigo. Abre lá. Aí eu vou ler aqui, só para a gente avançar um pouco, tá? Mas eu vou ler aqui. 1 Tessalonicenses 2,13. O que diz lá? Diz assim, olha. Olha que maravilha, eu amo esse trecho. Eu amo esse trecho. Porque se alguém ficar questionando, aí você fala, ó, lê lá você e vê o que você vai fazer com o que você lê. Eu não vou ficar discutindo com ninguém para provar nada. Deus não precisa de advogado, precisa? Não. Mas Deus precisa de testemunhas, de pessoas que vivam a sua palavra. Então, se você quer viver a palavra de Deus, quando alguém quiser brigar com você por causa da palavra de Deus, aí você fala, querido, toma, leia você. Eu vou ficar com o que eu já li. E aí você decide se você vai ficar ou não. E você não briga com ninguém. Deixa a pessoa brigar com a palavra. 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim, também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Quem foi que aceitou a palavra como palavra de Deus? Foram os irmãos da cidade de Tessalônica. Que maravilha! E quem é que está escrevendo? É o apóstolo Paulo. Mas ele está dizendo, olha, eu louvo a Deus, porque vocês aceitaram a palavra não como palavra de Paulo, mas como palavra de Deus. Quem é o autor? É Deus. Paulo é somente instrumento. E ele está muito satisfeito com isso. E eu também. Muito satisfeito. Então, nós afirmamos que a Bíblia não clama por veracidade. Deus não fica implorando que alguém creia, tá? Ela afirma sua veracidade ao dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Porém, uma pergunta pede resposta. O que é inspiração? O que é inspiração? Eu vou abrir uma outra página aqui, só para... Deixa eu ver aqui. Aqui. Bom, o que é inspiração? Você lembra que... vamos ver aqui. Eu vou tentar escrever em grego aqui, para mostrar para você. Vamos lá. O que é inspiração? Deixa eu ver se está certo. Deixa eu ver se está certo. Não, assim. Acho que é assim mesmo. Deixa eu dar uma olhada. Só vou confirmar aqui para ver se está certo, tá bom? Segundo Timóteo, essa palavra está em 2 Timóteo. Essa palavra aí que você está vendo, ela está em 2 Timóteo 3:16, tá? Se você conhece a língua grega, aí fica mais fácil ainda. Deixa eu ver. Theopneustos. Ok.
Theopneustos. Ok. Agora eu vou transliterar para facilitar a sua leitura, tá? Vou transliterar. Vamos lá. Transliterar para você, para facilitar a sua leitura. O que é transliteração? Lembra? É quando uma palavra vem de uma língua para outra sem ser traduzida. Essa palavra aqui, ela foi traduzida, mas não existe correspondente em português para traduzir essa palavra de um modo único, com uma palavra só. Então, essa palavra é uma das palavras que precisa ser explicadas. Olha aqui, ó, vou escrever ela aqui, ó. Aqui, ó. Theopneustos. Aqui, ó. Conseguiu ler agora? Acho que sim. Agora eu vou separar essa palavra aqui, ó. Vou separar ela aqui. Deixa eu ver. Vou separar ela aqui, ó. Separei. Então, ela agora virou duas palavras, tá vendo? Não sei se você está acompanhando aí. Agora eu vou escrever embaixo o significado. Ó. Theos, Deus, ou, ó, sopro, ou vento, é Theos. Tá ok? Agora deixa eu colocar essa aqui agora. Essa aqui. Opa, deixa eu colocar para cá. É assim, ó. Aqui, ó. A primeira é Deus. Aqui, só para você ver. A primeira palavra é Deus. E a segunda palavra é sopro. Ou também pode ser, deixa eu colocar aqui. Opa, aqui, ó. Pronto. Aí, ó, só para você ver. Então, literalmente, essa palavra é isso aí. Então, vamos escrever aqui embaixo. O que literalmente essa palavra significa? Deus, sopro. É isso. Ou Deus Espírito, Deus Vento. Não vai achar que Deus o vento é Deus, tá? É só para você entender literalmente como que é. Agora, essa palavra foi traduzida como, ó, essa palavra, inspirada por Deus. Olha aí. Então, olha a dificuldade. Lembra que eu falei que às vezes algumas palavras, ela precisa de, vamos dizer assim, uma explicação, porque literalmente ela não faz muito sentido. Literalmente é isso aqui, ó. Aí, ó. Isso é literalmente. Theopneustos é Deus sopro. Aí, ó. Então, e essa palavra, então, ela foi traduzida como inspirada por Deus. Tá bom? Ou algumas traduções divinamente inspirada. Olha aqui, ó. Alguma tradução às vezes coloca assim. Só para você entender que a palavra inspiração, ou melhor, a palavra inspirada por Deus, é algo que está dizendo, é Deus quem está conduzindo todo o processo. Não é Pedro, não é Paulo, não é João. Espero que ajude você. Agora, deixa eu voltar lá para o nosso slide. Aqui, deixa eu ver. Aqui, nós estávamos aqui. Então, o que é inspiração? Então, agora é uma definição mais elaborada. Nós dizemos aí, é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina, sem mistura de erro. A Bíblia não tem erro. Isso é uma questão de fé. Se você acreditar que o homem mexeu na Bíblia, mexeu e mudou as coisas, é como dizer que Deus perdeu o controle da situação. E você acredita que Deus perde o controle? Ele conduziu Paulo, conduziu Pedro. Por que ele não conduziu a Bíblia para chegar até mim? Até você? Está entendendo? Isso é uma questão de fé. Ou você crê, ou você não crê.
Se alguém colocar na sua cabeça que o homem mexeu na Bíblia e você acreditar, sabe o que está acontecendo? Você está deixando de acreditar em Deus para acreditar no homem. Num pecador, igual você, igual a mim. Quem é que tem razão? Eu espero que você esteja entendendo isso que a gente está propondo, tá bom? Só para você pensar. Então, a unidade da Bíblia e sua harmonia são evidências de sua inspiração. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.